né? Não sei se a gente já entra aqui, mas a primeira cirurgia espiritual que eu vi, né? Porque eu era pesquisador, depois me tornei médico de cura. Eu não acreditava em cirurgia espiritual. Mas a primeira cirurgia espiritual que eu vi foi o Dr. Ludwig, né? Esse médico alemão. Tá mexendo ali, eu pensei que... Tem uns movimentos meio estranhos aqui, acontece. Falei, será que é o tal espírito? É. Aí a mulher não enxergava. E a única forma dela enxergar é regenerando o nervo óptico. E amigos nossos, oftalmologistas, o Lúcio, né? Disse que é impossível você regenerar um nervo óptico. E ela nos procurou, né? Foi à casa espírita. E foram 2 cirurgias espirituais. E na segunda cirurgia, na primeira cirurgia espiritual, ela começou a ver vultos. E na segunda cirurgia espiritual, o Dr. Charles Pierre, que é um especialista em oftalmologia, porque tem médicos especialistas no mundo espiritual, igual aqui. Aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Tem médicos especialistas para algumas áreas também, com aparelhos espirituais, né? Aparelhos extrafísicos, que são ectoplasmáticos, né? E pouco conhecidos, né? Inclusive os espíritos dizem que o PET scan já está de lado no mundo espiritual, que nós não temos noção do tamanho da tecnologia que eles já têm lá. Se eles quisessem curar, eles curavam a todos. E um desses processos, né, ele fez a incisão, impulsos eletromagnéticos, ectoplasma, colocou, modificou, regenerou o nervo óptico. Estava eu e o marido, não o meu marido, tenho marido. Sim, Claro. O marido da esposa. Da paciente, estávamos os dois lado a lado. E quando foi tirada, o espírito colocou uma gaze, né? Fez alguns movimentos e pediu para ela guardar 10 minutos. Quando foi retirada a gaze, ela disse, estou vendo. Eu, como? E quando a primeira coisa que ela viu foi o quadro de Bezerra de Menezes. Ela chorou copiosamente, o marido falou, não acredito. Aí ele fez alguns movimentos com o braço para ela... O marido cético, não acreditava. Se o marido não acredita, eu também não vou acreditar. Então ele fez alguns movimentos com o braço, né? E esses movimentos foram percebidos por ela e ele começou a chorar. Então eu também acreditei. Foi a partir desse dia que eu me envolvi mais assim, com as cirurgias espirituais, né? E peguei os exames, né? Comecei a coleta desses exames, né? Junto com alguns médicos, né, do local. No caso, a doutora que participava conosco, né, que a gente compôs o livro Curas Espirituais, trazendo o antes e o depois, né, desses laudos médicos, né, bem fundamentados, né, tornando a verdade espiritual científica. A gente precisa um pouco disso, né? Precisa muito, talvez. Muito. Porque E a gente tem a ciência aí na nossa mão, né, para trazer, né? Isso é muito importante. E a gente pergunta para o espírito, o que você fez? Aí ele fala dos aparelhos, os aparelhos que ele trouxe, a regeneração que foi feita. É muito interessante. Você acompanha até o final o caso dessa paciente? Até o final. Como que está a visão dela hoje? Excelente, maravilhosa. Ela fez aquele exame de acuidade, né? Um exame de visão, estava tudo bem. E a gente tem os 2 exames, né, para comparar, ela enxerga normalmente, né? O que para a medicina tradicional hoje seria impossível. A regeneração do nervo óptico hoje para a oftalmologia é impossível. Mas esse irmão, esse espírito, né, Dr. Charles Pierre, nos trouxe essa benção para ela. E também para todos ali, né? Foi o primeiro dia que eu pisei numa sala de cirurgia espiritual. Então, teve aquele susto, né? Aquele frenesi todo, né? Por causa disso. Né? Então, a partir disso, a gente começou a acompanhar todos os outros casos, né? E agora na nossa casa, então, a gente vê de tudo que possa imaginar.
Quais são os casos assim que você considera do José Arigó mais impressionantes de efeitos físicos? Ali tem um caso, né, de uma mulher que chegou sem útero, chegou em Congonhas sem útero. Dr. Arigó, Dr. Fritz pediu para ela deitar, abriu a barriga dela, exatamente no ponto do útero, com as mãos fez uma prece e materializou um útero. Nas mãos dele. Nossa. Materializou o útero. Colocou na mulher aquele útero materializado. Estou falando a luz. Não havia um ambiente fechado de materialização. Mas tem algum registro... Você quer água também? Quero. Traz Obrigado. uma água. Pro Papa. É sobre... Papa bebê, não é papá, né, velho? Sedar. Mas temos uma testemunha ocular, né? O nome dela chama-se Leda Lúcia, né? Uhum. Trabalhou muito com Arigó e ela viu esse processo acontecer na frente dela, né? Desse útero ser materializado e colocado. E o Arigó falou, o Fritz falou, volte daqui a 1 ano com um bebê nas mãos. Nossa. E a mulher voltou. Caramba. E a mulher voltou, bicho. A mulher voltou. Sabe quem é essa mulher? Não sei quem é essa mulher. E quem é esse bebê? A gente podia entrevistar o bebê, imagina Podíamos isso. entrevistar o bebê. O bebê né? já tá adulto, mas... Eu não estava lá na época para pegar o zap das pessoas, né? Porque eu sou um cara meio assim, né? E aí, como é que você tá? Melhorou? Não sei o quê? Como é que você tá? Porque eu acompanho, né? Não, mas esse é um caso, assim, Cara, é muito extremo, né? É muito... Eu não sei o que deu nas pessoas que elas não pegaram esses registros. Aham. Mas assim, o Ale, a gente tem uma dificuldade. Muitas vezes a gente pede para as pessoas exames, laudos, exames para os médicos, e os médicos não entregam. Uhum. Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Por isso que a gente pede para que os médicos da Terra se aproximem dos médicos do alto. Aham. Para que eles entendam que ali há algo diferente. Algo que é extrafísico, né? Algo de outra dimensão que eles ainda não compreendem, né? E que pelo menos eles podem trazer como uma hipótese. Como é que uma mulher sem útero aparece com útero? Como é que uma mulher que não enxergava volta a enxergar? Como uma criança que nós tivemos essa oportunidade, que tinha uma dismetria de quadril, foi colocada uma prótese ectoplasmática nesse quadril. Nossa. E o quadril nivelou. Nós temos os laudos, nós temos os exames. Né, estão catalogados nesse livro. Né? Foi o primeiro livro que a gente fez sobre curas espirituais. Uhum. E uma pena porque o menino não joga bola, né? Uhum. Mas queria jogar, mas hoje não joga, só joga videogame, né? Uhum. Mas o garoto tá aí jogando, tá por aí, né? Muitas vezes ele visitava o centro espírita, né? Ia lá, né? E a gente tem esses laudos, esses exames catalogados em livro, né? Em livro. Eu não trouxe aqui porque não tinha na minha casa, né? Só tinha lá em Juiz de Fora. Mas é um livro que também que a gente traz muitos casos, cara, muitos casos bacanas, né? Que esses amigos espirituais, esses médicos, né, do espaço, eles trazem pra gente, né? Isso é muito fantástico, é muito diferenciado, muito diferenciado. Aí você vê e são desenganados, né, pelos médicos, Uhum. né? Chegam, né, completamente desenganados. A gente teve um caso muito interessante, isso foi na nossa casa, Fraternidade Espírita João Batista, que Dr. Fritz atendeu esse caso. Ele estava com as artérias entupidas. Ele acordou numa manhã, não conseguia caminhar dali até aqui. Ele foi fazer uma bateria de exames e descobriram que ele estava com as artérias entupidas e poderia infartar a qualquer momento, ter um infarto do miocárdio, né? Alguma veia entupir, qualquer coisa. Só que nesse íntere, antes de fazer o cateterismo, ele nos procurou para fazer a cirurgia espiritual.
E eu estava lá naquele momento. E interessante ali que muitas vezes, sem nenhum instrumento, a pessoa sente no corpo físico a manifestação. O médico nem toca nela, mas ela está sentindo. Por quê? Por que as pessoas sentem? Porque o perispírito, pensa só na pessoa deitada, o perispírito é projetado, mas eles projetam perto do corpo. Então qualquer incisão no perispírito, qualquer intervenção espiritual é sentida no corpo físico. E no caso dele, deixou uma cicatriz. Deixou uma cicatriz, né? Aqui no coração. E o Dr. Fritz falou: vá, se apresente ao médico, né? Se apresente ao médico e peça para fazer novos exames. Aí eu falei: tem coisa aí. Tem coisa aí. Ele participou da sessão, não fez os exames, fez o pré-operatório. Quando foi fazer o cateterismo, cadê? Não tinha nada. Não tinha exatamente nada. E eles ficaram... Parece que eles não gostaram do resultado, porque parecia que eles queriam que tivesse ali a artéria entupida, né? Claro que não por maldade, né? Mas eles, sim, eles ficaram era o natural ou o esperado era que a artéria estivesse entupida. Que eles encontrassem, né, a artéria entupida. E cadê? Aí faz junta médica, não sei o quê. Vamos pela perna. Cateterismo pela perna machuca. Machuca a pessoa. E me berrava de dor, botaram anestesia, mas continuou doendo. Não acharam nada, cara. E quando ele trouxe os exames para mim, apresentei para o Dr. Fritz, ele falou: eu estava lá. Eu estava lá. Aí ele falou: eu senti a sua presença. Né? Então, são casos, né, que não tem preço. Né? São casos que não tem preço. Esse homem poderia passar por uma ponte de safena, por qualquer outro tipo de coisa. Já faz exercícios físicos. Hoje é trabalhador da nossa casa. Porque muitas pessoas que são curadas, há aquela coisa, a pessoa é curada e vai fazer um monte de bobagem depois. Ela não valoriza, ela não tem gratidão. Mentira. Muitos que são curados voltam, agradecem, são extremamente carinhosos com as pessoas. Não necessariamente, né? Por exemplo, a gente teve um caso, olha, que foi muito interessante. De uma pessoa que tinha um machucado na perna. E não cicatrizava. Não cicatrizava. O que a gente ia fazer? Já não sabíamos o que fazer. Doutor Bartolomeu pegou a pomada do vovô Pedro, né, pediu licença à pessoa, falou que iria passar. Sempre tem uma assistente acompanhando, cobriu aquele lado todo, né, porque você tem que ter muito cuidado. A pessoa está ali em vulnerabilidade emocional, né, você tem que ter todo um cuidado com esse processo. Né? Então tem pessoas acompanhando, pessoas olhando, né, para que nada ali comprometa a integridade física da pessoa. Então ele passou a pomada e falou: aguarde 3 dias. De fato, no 3º dia estava fechada a cicatriz. Ela não virou espírita, era evangélica, mas ela começou a trabalhar na PAI. Tirou um dia da semana para começar a atender pessoas que, como fisioterapeuta, ela começou a atender pessoas com autismo. Né? Olha que bonito. Olha que bonito, né? Você ter uma cura, um divisor de águas. E muitos se tornam trabalhadores da casa, muitos se tornam médios da casa, muitos recebem o chamado pela sua própria cura, né? Você mesmo falou que a sua própria cura foi um chamado. Ah, sim. Sem dúvida. Né?